Trump declarou guerra. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, acaba de declarar guerra. Os Estados Unidos estão entrando em guerra. Estou muito feliz com isso, embora, como sabem, eu seja contra resolver disputas com armas. Vejam, há mais de 10 anos o grupo terrorista de esquerda violento Antifa chama Portland, no estado de Oregon, de sua principal fortaleza. E eles, de fato, agiram com total e absoluta impunidade. Tiraram muitas vidas inocentes e causaram danos à propriedade de dezenas de milhões de dólares. E, no máximo, recebiam punições leves, pois eram protegidos por políticos progressistas radicais. Mas, em um momento, tudo mudou. O presidente dos Estados Unidos assinou um dos decretos mais significativos da história do nosso país. A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, eu encarrego o secretário da Guerra, Pete Hegseth. Perceba, não é ministro da Defesa e sim da Guerra. Pete Hegseth fornecerá todas as tropas necessárias para proteger Portland, Oregon, devastada pela guerra, e qualquer instalação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega sob ataque do Antifa ou outros terroristas internos. Há alguns dias, o governo dos Estados Unidos da América, a Casa Branca, reconheceu o grupo Antifa, o braço paramilitar do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, como uma organização terrorista doméstica. A partir desse momento, todos os participantes, todos os colaboradores, todos os financiadores e até mesmo as pessoas que sabiam dos planos deles e não informaram as autoridades, tornaram-se criminosos, sujeitos a longas penas de prisão. Os próprios terroristas podem facilmente ser condenados a 30 anos de prisão, enquanto aqueles que ajudaram, sabiam, mas não denunciaram, podem pegar até 20 anos de cadeia e realmente podem receber essa pena. Claro, quanto mais o indivíduo estiver envolvido no crime ou em sua preparação, mais severa será a punição, como se costuma dizer. Amigos, ele realmente fez isso. O presidente Trump acabou de declarar guerra. Antifa. E não só ele está enviando tropas, que aliás lhe são as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas também autorizou que usem toda a força. Em outras palavras, as luvas de pelica foram tiradas. Agora ele decidiu acabar com todo esse terrorismo interno da esquerda radical de uma vez, por quaisquer meios necessários. Por todos os meios, inclusive atirar nos terroristas e em seus cúmplices. Isso também significa que todos os políticos radicalmente progressistas que ajudaram e incitaram esses terroristas da Antifa finalmente podem ser responsabilizados, assim como todas as pessoas que financiaram a Antifa. Como acabou de escrever Pam Bondi no Truth Social, fui testemunha da violência contínua contra os oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em todo o nosso país. O Ministério da Justiça não ficará inerte diante de tamanha ilegalidade. Por ordem minha, envio agentes do Ministério da Justiça às instalações e locais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega sob ataque. Proteger agentes federais, preservar propriedade federal e prender imediatamente envolvidos em crimes federais. De acordo com a recente ordem do presidente Trump, também encarreguei as equipes conjuntas antiterrorismo de reprimir e investigar todas as organizações e pessoas envolvidas em terrorismo interno, incluindo repetidos atos de violência e obstrução contra agentes federais. Ou seja, o Exército e as unidades armadas do Ministério da Justiça foram para Oregon para restabelecer a ordem. Mas vocês foram informados não só de que eles iriam combater as gangues que atiram, causam desordem, jogam pedras e coisas do tipo. Trump e sua administração também estão indo atrás daqueles que estão por trás deles. Trump e a administração estão por trás deles. Seja você um ex-diretor do FBI, ex-chefe da comunidade de inteligência ou um funcionário do governo atual, um funcionário eleito estadual ou local ou um bilionário que financia organizações. Para impedir Donald Trump de chegar ao poder, tudo será considerado. Nós vamos investigar você e acabar com o uso do poder para fins pessoais. Não haverá mais um sistema de justiça com 2 pesos e 2 medidas. Trabalhei junto com a diretora Patey, Todd Blanche e nossa incrível comunidade de inteligência. Tulsi Gabbard, John Radcliffe, 24 horas por dia sem parar. As pessoas serão responsabilizadas. Todos que violaram a lei serão levados à justiça.
Independentemente do cargo, nome, posição ou idade, todos são iguais perante a lei. Eu sei que é fácil dizer que nada está acontecendo e que ainda não vimos prisões suficientes, mas também é importante lembrar que Trump voltou à Casa Branca há apenas 9 meses e que é preciso tempo para construir casos jurídicos impecáveis. Acho que todos gostaríamos de prender essas pessoas, mas para garantir que as acusações se sustentem, é preciso construir casos sólidos, o que envolve analisar muitos documentos para reunir provas. Mas sabe de uma coisa? Nesse sentido, dê uma olhada nisso. Brennan, Obama, Monaco, todos Conspiraram todos? trabalharam juntos para tentar sabotar, minar, destruir as instituições democráticas E as estruturas deste país. A fraude do Rochagate, a conspiração do Rochagate e todos os ataques às nossas liberdades que estão ligados a isso. Batidas ao amanhecer, prisões de americanos inocentes, espionagem contra essa empresa e funcionários do presidente Trump, afastamento de seu conselheiro de segurança nacional, uma acusação falsa após a outra, o procurador especial. Tudo isso foi uma tentativa incansável de derrubar o governo pelo qual o povo americano votou. Não encontro palavras suficientemente fortes para condenar o comportamento desses conspiradores e rebeldes. Nós não temos uma memória tão curta a ponto de esquecer o que o poder do Partido Socialista, que por algum motivo se chama de democrático, fez conosco. Embora seja difícil encontrar algo menos democrático do que essa organização consomal fascista. Senhores, Stephen Miller, que acabei de mostrar para vocês, ele é, digamos assim, a segunda pessoa na administração do presidente depois de Susan Weiss. Ele nunca vai dizer o termo conspiradores e listar nomes como Obama e seus comparsas. Existe algum processo que será aberto contra esses conspiradores? E essa definição, essa acusação, não incluiria isso. E ele não teria provas de que houve uma conspiração. Ou seja, Obama, Hillary, Comey, Brennan e outros serão julgados como conspiradores. Ou seja, pelo menos é isso que vão apresentar contra eles. O que leva as senhoras e senhores bem ao que chamam de 10 a 10 anos de prisão. Acho que sem direito a perdão. Ou até, em casos especiais, até 20 anos e perda de bens. Os condenados, esses rebeldes e conspiradores, perdem, se tinham pensão do governo, quaisquer benefícios e não têm direito nunca de se eleger ou trabalhar no governo. essa palavra insurreição é muito claramente compreendida e tem um significado bem definido com consequências constitucionais. Então eu estou dizendo a vocês o que está acontecendo agora mesmo. A administração de Trump está ocupada preparando uma série de casos de conspiração com o objetivo de insurreição, para finalmente responsabilizar o Estado profundo de extrema esquerda. Prezados e nem tão prezados trolls, profissionais e amadores, vocês podem destilar ódio o quanto quiserem. Já começou. Não vai começar em breve, não está começando, já começou. E para vocês, tanto para canalhas quanto para idiotas. Caiuque. Existe essa palavra caiuque. Se quiserem, acabou para vocês. Então acabou para vocês. Seguimos acompanhando as notícias urgentes. Recentemente, o presidente Trump anunciou no Truth Social que está enviando tropas para Portland, Oregon, para proteger instalações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Portland é a cidade mais recente governada por democratas, onde o presidente enviou ou ameaçou enviar tropas em sua crescente luta contra a imigração e crime. O que era a Antifa? Quem são? De onde vem? Quem financia? Portland, no estado de Oregon, é o centro das operações da Antifa. Alguns acreditam que Portland pode ter a maior presença da Antifa no país. Talvez até mundialmente, já que a Antifa não se concentra só nos Estados Unidos. Isso meio que se separou das suas raízes europeias. Foi de lá que isso veio originalmente. As pessoas gostam de dizer que a Antifa é uma organização totalmente descentralizada, que não tem liderança, que é meio que um grupo amorfo, mas não é isso que estamos ouvindo. A Antifa tem soldados rasos, depois eles têm uma facção militar que treina esses soldados.
E então existe o mecanismo de financiamento das ONGs, talvez os soros políticos, a mídia, que protegem essas pessoas. Nas últimas noites, esses terroristas internos partiram para o ataque, jogando coquetéis Molotov em veículos, incluindo o ônibus de turnê do rapper Ice Cube. Ice Cube estava cuidando da sua vida, visitou Portland e é isso que sobrou do seu ônibus luxuoso. Amigos, inacreditável. Na noite passada, essas pessoas lançaram granadas de fumaça no centro de detenção do ICE em Portland, dispararam fogos de artifício contra funcionários e atacaram autoridades e propriedades federais. Pelo que entendemos, o caso de conspiração criminosa avançou muito mais do que as pessoas percebem. Pam Bondi lançou esse novo grupo conjunto antiterrorismo, essa operação especial criada especificamente para a Antifa. O grupo está focado na Antifa, identificando seus membros, cúmplices, aliados e patrocinadores. E veja, ela diz que eles estão buscando as acusações mais graves possíveis contra todos os envolvidos. Vivemos uma nova era de violência política. Tentaram matar o presidente Trump 2 vezes e também o juiz da Suprema Corte, Kavanaugh. Em Minnesota, legisladores e até crianças presentes no local foram friamente baleados em 2 incidentes separados. E o assassino mirou e matou nosso amigo Charlie Kirk. Um atirador de elite matou 3 em uma unidade do ICE no Texas. Depois, mais de 200 manifestantes violentos foram a uma unidade do ICE em Chicago gritando: "Prendam o ICE, atirem no ICE". Pelo menos um deles estava armado. Já vimos isso antes, em Portland e nos distúrbios de Los Angeles. Não são protestos pacíficos, mas ataques coordenados de extremistas radicais, que vão acabar agora. E você nem imaginaria. Você janta com eles, tudo parece bem, e depois descobre que eles financiaram esses malucos com milhões de dólares. Steve, você poderia dizer algumas palavras sobre isso, por favor? Sim, senhor. Hoje é um dia histórico. É a primeira vez na história dos Estados Unidos da América que o governo faz um esforço geral para desmantelar o terrorismo DEP radical, a Antifa e organizações envolvidas em violência política e terrorismo. Se observarmos desde os distúrbios do Black Lives Matter, passando pelos da Antifa, ataques a oficiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, campanhas de doxing, até assassinatos políticos. Isso não são eventos isolados, é parte de uma campanha organizada de terrorismo da esquerda radical. Ela é estruturada, complexa, bem financiada e planejada. Atualmente, realmente não há nada parecido no país. Nada parecido no nosso país. Quero dizer, nos Estados Unidos, eu não vi, disse Steve. Nunca houve algo assim. E então, além da Antifa, parece que não há. Lembra, aliás, os grupos de combate dos bolcheviques liderados por Simon Ter-Petrosyan, conhecido como Como, e Iosif Djoukashvili, conhecido como Stalin, posteriormente. Os assaltantes eram liderados por pessoas conhecidas, como Mikhail Frunze e Yakov Sverdlov. E junto ao Comitê Central do Partido, ou seja, no centro, sob a supervisão direta de Vladimir Ulyanov, que mais tarde adotou o pseudônimo de Lenin, operava uma gangue de assaltantes comandada por Vladislav Nevsky. Não sei se esse é o sobrenome dele, ou pelo jeito, parece também ser inventado. A Antifa é estruturada de maneira semelhante, embora a estratégia seja, digamos, diferente. Bem, na verdade, é tudo a mesma coisa. A estratégia vem do centro e as decisões táticas são tomadas localmente. A questão é, a Antifa começou a ficar nervosa? Depois, uma das figuras públicas mais conhecidas da Antifa, uma espécie de líder, a Lisa Azar, simplesmente apagou completamente suas contas nas redes sociais, limpou tudo. Eles estão preocupados, amigos. Eles entendem que a administração Trump é uma força-tarefa especial. O Departamento de Justiça não está mais brincando. Eles consideram essas pessoas terroristas domésticos e vão acusá-las como tal. Tratar eles como tal. Eu realmente espero que seja o mais amplo e o mais severo possível. Eles estão tomando algumas medidas aqui e estão dando grandes passos, investigando o que eu diria que eram casos que foram encerrados, mas nunca resolvidos. Mistérios não resolvidos, se for o caso. Mas ao analisar isso, Logan, é interessante, pois Kash Patel e Dan Bongina tentam restaurar a imagem do FBI. E quando você olha para esses 3 casos, eles deveriam ser algo que as autoridades federais poderiam ter resolvido rapidamente. A investigação sobre o vazamento do Dobbs foi feita pelo Marechal da Suprema Corte, não pelo FBI.
O caso da Casa Branca, considerando todas as câmeras de vigilância e a segurança, deveria ter sido resolvido lá mesmo, na Casa Branca. Um caso que as autoridades poderiam resolver facilmente, já que em 6 de janeiro tinham todas as gravações. Por que isso foi encoberto e por que não investigaram mais a fundo? Essa, na minha opinião, é uma questão mais importante. E quem vazou esses documentos? Essas são as questões. E não só quem vazou os documentos. Por que isso não foi esclarecido? O que eu posso dizer? Achávamos que nunca veríamos esse dia, mas os Estados Unidos acabam de testemunhar as primeiras prisões em massa de terroristas internos. E George Soros quebrou o silêncio com uma declaração em pânico que muda absolutamente tudo. Então, vamos lá, certo? Acho que de muitas maneiras, 25 de setembro de 2025 entrará para a história como o dia em que finalmente houve responsabilidade na América pelo que o presidente Trump chamou de América dos terroristas radicais de esquerda. Então, enquanto milhões de americanos dormiam, agentes federais estavam em ação. E o pior pesadelo do Estado Profundo acabou de se tornar realidade. Então, se você não sabe o que está acontecendo, o presidente Trump, neste exato momento, enquanto falamos, está tomando medidas contra a Antifa após anos de caos, destruição e violência em nossas cidades. Bem, eles se chamam Antifa, dizendo ser antifascistas, mas isso é só o nome, a embalagem. E o que há por dentro? Antifa, sim, é um grupo unido ou um conjunto de ideias que defende a violência política para atingir seus objetivos. Isso é a definição de terrorismo. Se você diz que Antifa é só uma ideia, isso representa a própria definição de terrorismo. Quem está dizendo isso é um ex-membro do movimento Antifa. Quando você ouviu pela primeira vez sobre essa medida da Casa Branca, você pensou, ok, isso é para pegar as pessoas de preto que você vê destruindo a comunidade? Ou você pensou em algo mais? Como eu disse na introdução, isso é para encontrar as pessoas que financiam o Antifa. Isso é interessante, pois o Antifa ela possui diversas fontes de financiamento. Uma das maneiras que eu me lembro do meu tempo, muitas pessoas realmente tinham emprego e se financiavam sozinhas. Sei que havia algumas diferentes, mas não tenho certeza quais. Não é o GoFundMe, mas sites parecidos com o GoFundMe que organizam arrecadações para ativistas Antifa, para tirá-los da prisão, para fazer todas essas coisas. Lembro que, anos atrás, a representante Ocasio-Cortez incentivava doações para fianças. Para quem era ligado à Antifa, Mark Ray, autor do livro Antifa, Guia Antifascista, Tatis, na verdade, doa parte da renda de seus livros para algumas organizações não identificadas, semelhantes à Antifa. Então, definitivamente, existem muitas fontes diferentes de financiamento, desde o nível de base até várias campanhas de arrecadação de fundos e empresas diferentes. Você acredita que ser considerada organização terrorista fará as pessoas reconsiderarem entrar ou financiar a Antifa? Pergunto isso baseado na sua experiência no grupo, ouvindo e estando próximo das pessoas. Você acha que isso vai desacelerar a Antifa de alguma forma? Na verdade, eu escrevi sobre isso no The Hill alguns anos atrás, acho que talvez uns 5 anos atrás, que designar a Antifa como uma organização terrorista doméstica realmente teria 2 efeitos. Primeiro, isso ajudaria as autoridades a focar nessas células terroristas. Além disso, isso ajudaria na batalha de relações públicas, pois a Antifa ainda se chama antifascista, dando a entender que quem é contra a Antifa apoia os fascistas. Mas isso está longe da verdade. Lutar contra a Antifa significa lutar contra a violência política, não importa de onde ela venha. Porque, em certo grau, e na verdade em grande parte, muitos desses ativistas da Antifa são eles mesmos terroristas, eles mesmos são fascistas. Então, classificá-los como grupos terroristas internos realmente ajuda na luta contra a Antifa, no campo das relações públicas. Porque isso realmente mostra quem eles são. Eles são um movimento terrorista interno. Agora vou apresentar a vocês uma jovem jornalista que passou 3 anos com extremistas de esquerda e está escrevendo um livro sobre eles. Além disso, ela tem seu próprio podcast bastante popular. Eu realmente acho que essas pessoas estão tentando derrubar o governo. Se nos importamos em proteger o país como uma instituição, às vezes precisamos fazer sacrifícios. Esse grupo paramilitar violento de extrema esquerda quer derrubar o governo federal. Eu realmente acredito que eles vão tentar fazer isso em algum momento e acho que precisamos tomar decisões difíceis para evitar que isso aconteça. O que eles querem? Qual é a visão deles? Eles querem derrubar os Estados Unidos, um mundo sem governo, sem tribunais, sem polícia, sem dinheiro, nós. Eles querem algo como uma tomada de decisão coletiva, né? Então decisões coletivas sobre quem recebe comida, quem recebe energia. Eles não querem propriedade privada. Então você não vai possuir sua casa, você não vai possuir sua terra. Eles não querem que os pais tenham direitos sobre os filhos, mas que as crianças sejam criadas pelo coletivo,
Sim, eles querem derrubar o governo e abolir a Constituição, pois acreditam que tudo se baseia no capitalismo. Eu tenho vídeos onde eles dizem isso muitas e muitas vezes, mas eles querem uma sociedade marxista. É isso que eles almejam? Acho que eles superaram isso por um tempo, mas esse período já passou. Muitas pessoas da extrema esquerda foram doutrinadas desde cedo nas escolas públicas para o esquerdismo extremo. E isso acontece com os jovens. Porque esse tipo de conteúdo está bastante presente nas escolas nos últimos 20 a 30 anos. E eu acho que, sabe, muitos realmente deixaram de perceber o que está sendo ensinado nas escolas e o que está sendo integrado nessas aulas. Ao saírem da escola, essas crianças já estão habituadas à ideologia anticapitalista e anti-assimilacionista. Então, você os manda para a faculdade e é lá que tudo realmente começa, porque na faculdade há um recrutamento ativo. Entre os acadêmicos, há muitos que fazem parte do Antifa, e entre os professores de faculdades e escolas, também há muitos deles. Quero dizer, os sindicatos de professores desempenham um papel fundamental nisso. Os sindicatos de professores são uma parte enorme do movimento de esquerda. Eu os vejo em chamadas de organização da esquerda literalmente o tempo todo. Sinceramente, acredito que uma das melhores ações seria promover audiências no Congresso sobre a atuação política dos sindicatos. Não só sindicatos de professores, mas todos se tornarão um grande problema ao promover essa ideologia de extrema esquerda. Sou uma menina esperta. As aparências enganam, não é? Provavelmente ela foi aceita na Antifa por causa da aparência. É assim que acontece o confronto com a Antifa. Olhem agora, vocês vão ver a Antifa atirando em um prédio federal onde trabalham funcionários federais. Agora para as pessoas novas aqui e para o presidente Donald Trump. Ele soube disso apenas 2 semanas atrás. Manifestantes e agentes federais entram em confronto. De acordo com as leis dos Estados Unidos da América, tudo o que está dentro das cidades e estados... O governo federal não tem o direito de interferir nas cidades e estados. Por isso, Trump só falava sobre isso. Mas o ataque começou contra um prédio federal, depois contra outros vários objetos federais, contra a propriedade federal, contra funcionários federais. E isso deu ao Trump a oportunidade de lidar com esse problema sem violar as leis. Já os democratas, que durante anos permitem que a Antifa queime, espanque e mate. Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre o devido processo legal. A delegação do Oregon soa o alarme após passar mais de 1 hora no centro do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega no sul de Portland. E queríamos entender como algumas das políticas deles estão estruturadas. Após 5 meses de confrontos, ataques a jornalistas e ferimentos em agentes federais, os moradores da região pediam ajuda. E então, depois de 5 meses, de repente os funcionários do Oregon decidem: sabe de uma coisa? Nós vamos visitar esse prédio federal? Eles não sabiam que iríamos, mas nos deram um tour e responderam nossas perguntas na sala de conferências. Nossa posição: o presidente quer expulsar imigrantes ilegais violentos. Concordamos totalmente. O senador Merkley diz que está acontecendo o contrário, e que pessoas não violentas estão sendo presas ou detidas. Então, para aqueles que não sabem, esses legisladores foram até esse prédio e todo o prédio foi atacado, janelas quebradas, todo o prédio foi fechado com tábuas de madeira para proteção. Tudo está borrado porque nas tábuas de madeira há coisas muito odiosas escritas. Eu nem posso mostrar para vocês. Então, imaginem, esses legisladores aparecem e falam sobre, vocês sabem, criminosos violentos. Enquanto isso, o prédio em que eles estão foi vandalizado e destruído. Espero muito que o povo de Portland, Oregon e também de outras cidades dos Estados Unidos da América, onde os democratas, o Partido Democrata, estão no poder. Vejam quem está enrolando, por assim dizer, e quem está tentando nos salvar do fascismo, do comunismo, eu não sei. Lá? Que veio para nós, como dizem, sob a máscara do antifascismo. Essa frase ela é atribuída a Winston Churchill, mas ele nunca a disse. Ela veio de uma publicação do senador americano Charles Long na década de 30 do século passado. Churchill pode ter repetido essa frase, mas só a repetiu. Querem saber mais sobre a Antifa? Bem, daquela mesma Karlin Borisenko, ela se chama Karlin Borisenko. Que gostamos do lado comunista da esquerda, que não queremos que eles controlem tudo.
Vamos deixar nossas divergências para depois e discutir isso mais tarde. Tudo certo, pois enfrentamos um inimigo real que tenta derrubar o governo. Eles são perigosos, né? Estão fazendo lavagem cerebral nos seus filhos e outras coisas absurdas. Então, bem-vinda, Sarita, bem-vinda ao pesadelo distópico. Jorge Soros apoia causas progressistas e liberais, não de extrema esquerda. Então, se você acessar meu site, que se chama Codeair, eu até vou abri-lo. Espere. Eu vou abri-lo para mostrar para você. E podemos colocar o link no chat. A esquerda é um espectro indo de democratas corporativos a socialistas revolucionários radicais e deve ser vista assim. Porque se não fizermos isso, não conseguiremos entender o que eles estão fazendo e o que vão fazer a seguir. Esses grupos da ala esquerda agem de formas distintas. Tem uma estrutura para explicar o que chamo de mapa do movimento de esquerda moderno, composto por 5 níveis que descrevem os diferentes grupos do lado esquerdo. Então, o primeiro nível são os democratas. São pessoas que colocam os interesses corporativos acima de tudo. Eles querem manter o capitalismo. Eles são muito a favor do establishment. Democratas comuns não trazem muitas mudanças, por isso é bobagem conservadores ficarem bravos com eles. Eu entendo que eles são seus adversários eleitorais, mas você precisa entender que o democrata médio, normal, na verdade, não representa uma ameaça tão grande assim. O Partido Democrata está desmoronando. Depois dos democratas, você tem o segundo nível, os liberais comuns. Esses são geralmente pessoas de bom coração, aqueles que apoiam causas sociais. Eles também não são iguais aos socialistas e comunistas. Socialistas e comunistas frequentemente afirmam que odeiam os liberais. Depois vem os progressistas, com quem você começa a se aproximar da extrema esquerda, embora ainda não esteja totalmente lá, porque, essencialmente, os progressistas ainda querem manter o ambiente capitalista no país. Os progressistas não tentam derrubar o governo. Eles têm políticas muito de esquerda, mas não tentam derrubar o governo. Certo. Depois você passa para a extrema esquerda, onde estão nossos socialistas democráticos e nossos socialistas revolucionários. A diferença entre socialistas democráticos, como os socialistas democráticos da América e o Partido das Famílias Trabalhadoras, por exemplo, mas os socialistas democráticos da América são os maiores, por isso que eu uso esse exemplo. A diferença entre os socialistas democráticos da América e os socialistas revolucionários é que ambos querem uma sociedade pós-capitalista, mas eles têm ideias diferentes sobre como alcançá-la. Os socialistas democráticos ainda acreditam em trabalhar através das eleições. Eles ainda lançam candidatos, ainda têm partidos políticos funcionando, eles acreditam em entrar no sistema por meio das eleições, principalmente para cargos locais menores. Mas agora temos Zohran Mamdani, que será o próximo prefeito de Nova York, e fazer pequenas mudanças no sistema para, eventualmente, ao longo do tempo, abolir o capitalismo. Os socialistas revolucionários são completamente diferentes, porque eles dizem abertamente: nós não acreditamos em eleições, nós não votamos, nenhum dos partidos nos importa. Nós não queremos lançar candidatos, não acreditamos em trabalhar dentro do sistema, só queremos derrubar o governo. Essa é a diferença. Quando as pessoas dizem que os socialistas democráticos da América são os mais radicais, eu penso: não. Os socialistas democráticos da América não estão com pressa de derrubar o governo. Eles querem trabalhar dentro do sistema, o que é ruim, mas não tão ruim quanto aqueles que defendem a violência. Obrigada. Karolinska, de sobrenome ucraniano Borisenko, você me deu pessoalmente muitas informações úteis. Eu realmente não sabia que havia diferença entre progressistas e liberais. Todo o resto está claro. Democrata, lá é comum, como dizem, democrata. Às vezes dizem cachorros azuis. Não lembro de onde veio isso. Eles são azuis, mas talvez sejam cachorros mais azuis, não sei. Então, eles são democratas. Esse é o princípio deles. Ou seja, é preciso ajudar os fracos. É necessário ajudar. Eles não vão além disso. É preciso ajudar os fracos. Liberais e progressistas. Do meu ponto de vista, isso significa que a ideia vai um pouco além. Para ajudar, é necessário tirar dos que ganharam. E os socialistas democráticos ou democratas socialistas acham que todos devem ter igualmente, não importa quem ganhou ou quem não ganhou. Bom, naturalmente, no caminho a gente pega um pouco para si, né? E os revolucionários querem dizer atirar em todo mundo, matar todo mundo, prender todo mundo, roubar todo mundo. E depois a gente vê. Então, por que pensar agora no futuro, se ele está no futuro? Para que pensar agora, se o agora é agora?
Aqui está o inimigo, existe um inimigo. Esses são aqueles que têm dinheiro. E eu quero tirar deles o mais rápido possível, para que a gente mesmo possa usar, para que a gente mesmo aproveite isso. Aqui eu tenho uma pistola, na verdade 2 pistolas, 2 camaradas, e nós todos vamos matar todo mundo, tirar tudo deles, e depois a vida vai ser maravilhosa. Seria bom mandar todos eles para Cuba ou Venezuela, ou então para San Salvador, para a prisão, ou para algum lugar assim, mas acho que para Cuba seria melhor. Até logo, até a próxima vez.